a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. E na edição dessa semana, a gente vai falar sobre aquela fatídica reunião ministerial do desgoverno Bolsonaro, no dia 22 de abril. Uma reunião cujo vídeo foi divulgado no âmbito da investigação dentro do STF, Superior Tribunal Federal, para averiguar se Bolsonaro interferiu ou não de forma indevida na Polícia Federal. E de fato nessa gravação aparece a declaração de Bolsonaro, mostrando seu interesse mesmo de interferir na PF, na Polícia Federal, para proteger os seus filhos, junto com outras declarações, como por exemplo, incentivando que se distribua armas, para a população nas ruas, que seria, no caso, armar os seus bolsominions. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo não é nem ligado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta no prefeito, faz um bosta no mercado, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. Mas dado que mais estava presente na reunião, fica claro na gravação também que a interferência na Polícia Federal até ela se torna coadjuvante frente aos outros absurdos que acabam sendo ditos nesse dia. Como, por exemplo, a fala de Paulo Guedes, o ministro da Economia de Bolsonaro, falando, por exemplo, da sua proposta de vender o Banco do Brasil. Ou então, também a sua ideia de que dinheiro público devia ser investido só em grandes empresas e nunca em pequenas empresas, o que explica a demora do governo, desse desgoverno federal, em liberar de uma vez o auxílio para sustentar as pequenas e médias empresas, durante essa crise do coronavírus. Aí você fala assim, bota o juro alto, eu não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. Mas o Brasil não consegue fazer nada, tem um liberal lá. Então tem que vender essa p*** logo. Vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder o dinheiro salvando esses pequenininhos. E essa declaração de Paulo Guedes de total desprezo às pequenas empresas ignora a realidade do país, onde a maioria dos empregos do país são contratados justamente pelas pequenas empresas e não pelas grandes empresas. Também ignora outra realidade, que as grandes empresas do Brasil são também as maiores sonegadoras de imposto no Brasil, causando um grande prejuízo nos cofres públicos, fazendo faltar dinheiro para financiar hospitais e escolas no Brasil. Certo? Mas Paulo Guedes não para com suas baboseiras. E na mesma reunião, então, ele faz uma declaração de guerra aos servidores públicos. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. E essa estratégia de Paulo Guedes, de congelar o salário dos servidores públicos, que ele chamou de pôr granada no bolso do inimigo, foi prontamente atendido por Jair Bolsonaro, onde no projeto de lei de ajuda aos estados e municípios para ajudar no combate ao coronavírus, Bolsonaro vetou um dos artigos desse projeto, que acabou causando então um congelamento do salário dos servidores públicos municipais e estaduais por mais de 1 ano e meio. Uma medida tão ridícula,
que entre os servidores que tiveram salário congelado estão os servidores da saúde. São justamente aqueles que estão lá na frente de batalha do coronavírus, colocando suas vidas em risco, né, em defesa do povo brasileiro, né, que são aqueles que Paulo Guedes chama de inimigos, né. Mas o pacote de maldades propostas nessa reunião não para por aí, né, onde também temos também a fala de Ricardo Salles, né. Bom, falo com a sua proposta para a Amazônia nesses tempos de pandemia. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Então, qual que é a ideia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Basicamente, o que ele está propondo é que o desgoverno Bolsonaro se aproveite das dezenas de milhares de mortes de coronavírus do Brasil, né? Está pedindo que esse mesmo desgoverno se aproveite, né, da atenção que o pai está dando em sua simpatia, né, às dezenas de milhares de famílias, né, que estão em luto pela morte de seus entes queridos, né, para fazer a legalização dos crimes ambientais no Brasil, né, para fazer então que a Amazônia seja ainda mais desmatada do que já está sendo desmatada no desgoverno Bolsonaro, né, tá certo? E passar a boiada em cima, né, tanto no sentido figurado quanto no sentido literal, né? Só para mostrar para vocês que, na verdade, essa reunião ministerial, né, em vez de parecer ser uma reunião de administração da presidência do país, né, basicamente está se resumindo como uma reunião de uma organização criminosa que está planejando quais são os próximos crimes que eles vão cometer contra o povo brasileiro. E, além disso, né, essa reunião tem mais um crime ainda na sua lista, né, que foi cometido pelo ministro da Educação, que não sabe contar bombom, Abraham Weintraub, que durante a reunião, né, ele chega a propor, né, a prisão dos ministros do STF, né, inclusive chamando eles de vagabundos. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Essas declarações de Abraham Weintraub, né, levou ele a ser intimado a depor pelo mesmo Superior Tribunal Federal, né, certo? Que levou ao depoimento que ele teve que fazer essa semana à Polícia Federal, né, onde ele resolveu ficar em silêncio, né. Bom, isso, ou seja, aquele valentão que ficava toda hora difamando professores, difamando estudantes, difamando escolas, difamando universidades, quando chega a hora do vamos ver, resolve tremer nas bases e fica calado, né. E é claro que esses ataques mais diretos ao Superior Tribunal Federal pelo desgoverno Bolsonaro acabou também levando a mais ações desse mesmo tribunal em resposta, como, por exemplo, as ações agora do STF contra a indústria de fake news, né? Bom, onde o STF agora autorizou finalmente, né, a Polícia Federal a fazer operações de busca e apreensão contra empresários que financiam, né, essa indústria de notícias falsas, né, assim como também contra blogueiros bolsonaristas que ajudavam a difundir essas notícias falsas, né, certo? Uma indústria de notícias falsas que já estava agindo de forma, né, constante, permanente, desde as eleições de 2018. Né? Inclusive foi um dos fatores que ajudaram na eleição do próprio Jair Bolsonaro. Né? Então essas duas últimas ações do STF, elas são atitudes corretas, né? No entanto, devemos nos lembrar da omissão que esse mesmo tribunal teve sobre esses mesmos dois assuntos até há pouco tempo atrás, né? Onde tivemos, por exemplo, o caso, né, em que o Weintraub, né, fazia lá as suas difamações contra as universidades públicas brasileiras, né? Bom,
foi assunto, inclusive, num dos meus vídeos anteriores, que é daquele do charlatanismo em tempos de pandemia, né? Onde, em uma sessão oficial na Câmara, né, de deputados, tá, o Weintraub afirmou que se tinha plantação de maconha na Universidade de Brasília, né? Uma afirmação que acabou sendo provada como mentira por documentos oficiais da investigação, né? Porque essa plantação de maconha, na verdade, estava do terreno vizinho que pertencia à Marinha Brasileira, né? Certo? E está claro que é uma situação que levou, né, a um pedido de processo contra o Weintraub, lá no Superior Tribunal Federal, né? Certo? Um processo que rolou, né, desde o final do ano passado até início de 2020, né? E em março de 2020, pouco antes da chegada, bater de vez a crise do coronavírus no Brasil, né, aí o STF decide arquivar esse processo contra o Weintraub, né? Certo? Esse arquivamento foi feito pelo ministro Lewandowski, né, que não quis, nem em momento, né, analisar a questão da mentira contada por Weintraub, né? Mentira que ele contou com o ministro da Educação, né? Mas quis ficar na questão genérica de que o Weintraub afirmou que a mentira contra as universidades públicas era mentiras genéricas, né? Então tudo bem, né? Você pode sair impune, né? Assim, Ricardo Lewandowski arquiva o processo e deixa o Weintraub sair impune da questão da mentira que ele contou sobre a plantação de maconha nas universidades. E essa omissão continuou também na questão da indústria das notícias falsas, das fake news, né? Porque é uma indústria que estava atuando desde as eleições de 2018, de forma ampla, né? Bom, agora que Bolsonaro foi eleito, né, por várias artimanhas, né, aí essa indústria de notícias falsas virou o gabinete do ódio, né, ligado diretamente à presidência da República, e sendo usada para difamar, né, usando mentiras contra adversários políticos de Bolsonaro, né? Certo? Um período que, de novo, o STF ficou se omitindo sobre o assunto, né? E ficava só fazendo declarações vagas, né? Mas de ações concretas não fazia nada, né? Uma omissão que deixou até o gabinete do ódio à vontade para fazer ataques de cunho machistas contra a repórter Patrícia Campos Mello, que fez uma ótima reportagem sobre o assunto, né, em que ela mostrou, né, a interferência dessa indústria de notícias falsas nas eleições de 2018, inclusive por meio de Caixa 2. Né. E depois de todas essas omissões, então por que só agora o STF resolveu agir de vez sobre esses dois assuntos, né, contra as difamações de Weintraub e contra a indústria de notícias falsas? Resolveu agir porque agora, né, eles são a bola da vez, né? Então, contra o Weintraub, porque foi na declaração da Clarim, em 22 de abril, ele resolveu botar só artilharia de difamação contra os próprios ministros do STF, né? Bom, e a indústria de notícias falsas também estava começando a mirar sua artilharia contra, de novo, os ministros do STF, né? Que acabar levando, inclusive, das manifestações bolsonaristas, carregando cartazes, né, atacando o STF, né, e defendendo a ditadura militar. Bom, então, em resumo, o STF só resolveu agir agora, porque agora é o deles, aquilo deles que está na reta, né? Então, pelo Superior Tribunal Federal, deixar de cumprir sua obrigação institucional, né, para ficar só na questão do seu ego, que nós chegamos na situação que estamos agora, né? Certo? Porque se o STF tivesse agido contra o Weintraub, desde aquele momento que estava difamando as universidades públicas, os estudantes e os professores, né, o STF não teria que estar ouvindo agora o Weintraub difamando o STF, né? Se o STF tivesse agido contra a indústria de notícias falsas lá desde as eleições de 2018, tá, aí eles não estariam sendo atacados por essa mesma indústria de notícias falsas agora, em 2020. Né? São as consequências quando as instituições brasileiras deixam de cumprir sua obrigação por questão de ego, né? Age só pela questão do seu ego pessoal, né? Bom, significa que devemos continuar batendo no STF agora? Infelizmente não, né? Porque infelizmente estamos num momento que está uma disputa entre o STF, né, tá certo,
porque apesar de todas as suas hipocrisias, né, ainda está no caminho institucional comparado com o Bolsonaro, né, tá certo? Que já está nas manifestações a favor da ditadura, né, tá certo? Já está sendo o principal aliado do coronavírus, né, sabotando todas as medidas de contenção do vírus, né? Então, infelizmente, desse lado, temos que ficar do lado do STF, né? Mas sem deixar de apontar os anões morais que esses ministros do STF são de verdade, tá? Pelo menos para registro histórico e também para ações mais futuras. Com isso, nós encerramos nosso vídeo de hoje, né? Eu queria aproveitar a oportunidade também para anunciar a vocês que finalmente consegui regularizar a rotina com que são produzidos os vídeos da análise de conjuntura, né? Então, a partir das próximas edições, os vídeos dessa linha aqui do canal, tá, eles serão produzidos ao longo do final de semana e serão publicados no canal, tá, se não acontecer nenhum imprevisto, tá, entre domingo e segunda-feira. De resto, fica as mesmas mensagens dos vídeos anteriores, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, né? Então na parte de baixo aqui no YouTube, né, vocês apertem o botão de gostar, que é aquele símbolo de positivo, né, certo? E compartilhem o vídeo, né? E caso vocês estejam interessados em se inscrever no canal, tá, o botão de inscrição está aparecendo aí do lado do vídeo. Então, até mais a todos vocês, nos veremos de novo na semana que vem.